Pedrinho. O Pedrinho escutou ele. E assim eles viraram amigos. O Jerry amava o Pedrinho porque ele era o único amigo que ele tinha, a única pessoa que escutava ele. Ele era tão especial, sabe? Mas então, certo dia, Pedrinho chamou Jerry para ir à casa dele fazer uma festa. O Jerry ficou tão animado, ele vestiu uma roupa, vestiu um terno e foi correndo para a casa de Pedrinho para o horário. Só que aconteceu o seguinte: o Jerry, ele estava caminhando até a casa de Pedrinho e estava ali em frente à entrada. Só que ali ele viu os olhos olhando para ali, por trás da janela. Estava escuro e a porta estava meio aberta. Então Jerry se assustou, entrou rapidamente na casa, gritando pelo nome de Pedrinho. Então, lá estavam várias câmeras apontando para Jerry, pessoas rindo para ele. E Pedrinho, que olhava para Jerry, desentendido, e falava: cara, você tá tão péssimo. E o Jerry não entendia. Ele não entendia por que o Pedrinho havia feito aquilo. Então, confuso e com raiva que ele havia reprimido no seu coração, ele voltava para sua casa, correndo. Ele ignorava seus pais e falava que odiava eles. Afinal, eles haviam colocado ele naquele colégio. Afinal, eles não entendiam o Jerry. Na verdade, ele estava bravo até mesmo por terem colocado ele naquele mundo. Mas Jerry encontrou conforto quando voltou para o seu quarto, pois havia uma coisa que não havia abandonado ele: seu youtuber favorito, em que ele via vários vídeos e sonhava em algum dia se tornar como ele, com vários amigos, vários inscritos que poderiam elogiá-lo, que poderiam estar lá para escutá-lo. Então chegou sua fase adulta. Ele virou youtuber depois de muito trabalho. Ele conseguiu, ele ganhou 1000 amigos, 1000 inscritos. Só que o dinheiro havia acabado. Tinha acabado. E ele não tinha trabalho, não tinha experiência, porque ele ficou focando nessa vida de youtuber. Ele não havia planejado. Ele tinha, porque tudo naquele momento, ele decidiu por impulso. Naquele momento ele decidiu ser um youtuber. E ele não tinha relações para quem ligar, falar: por favor, preciso de emprego. Não, ele não tinha, porque ele cortou relações com os próprios pais. Ele odiava os pais dele. E então só sobrou uma pessoa em que Jerry podia confiar: Pedrinho. Na verdade, ele não sabia se podia confiar nele. Afinal, Pedrinho havia traído ele uma vez. Mas Jerry tentou se reconfortar pensando que Pedrinho poderia ser diferente. Talvez Jerry merecia aquilo, porque ele não era tão bom como Pedrinho. É claro, ele nunca foi como as pessoas queriam. Ele nunca foi como todo mundo queria que ele fosse. Não, ele era estranho. Ele não se encaixava nos grupos de amizade. Ele era diferente, esquisito. Só que então ele não apagou o contato de Pedrinho, porque Pedrinho era especial. Enfim, ele ligou para Pedrinho e Pedrinho conseguiu arrumar uma vaga de emprego após já implorar para ele uma vaga de emprego, uma empresa de carros, de automóveis. Jerry seria um vendedor. Claro que ele não tinha experiência, mas Pedrinho aproveitou tudo. Jerry conseguiu. Ele foi lá e vendeu. Ele estava tão feliz, sabe? E Pedrinho havia achado ótimo, porque ele precisava de vendedores mesmo, de qualquer jeito. Então, é claro que se Jerry ligasse, Pedrinho iria aceitar, né?
Mas então, certo dia, Jerry bateu na porta do escritório de Pedrinho e abriu a porta para avisar sobre uma coisa do trabalho. Então, Pedrinho estava com os olhos saltados, os olhos as pupilas meio dilatadas, meio para cima, um certo remédio batido na mesa dele. Então, o Pedrinho havia gritado para Jerry: por favor, não faça nada, eu te dou tudo. Mas Jerry não queria nada de Pedrinho. Jerry queria, na verdade, apenas a sua amizade. Uma amizade tão importante de alguém tão melhor que ele. Era tudo que ele queria. Então, isso. Pedrinho seria amigo de Jerry. Então Jerry continuou seu trabalho normalmente, até que certo dia policiais vieram até a empresa. Jerry, em meio à sua venda, se ele foi algemado e ele não entendia. Ele perguntava para os policiais o que aconteceu. Os policiais disseram: achamos rastros de drogas indevidas perto dos seus pertences. Ele não entendia. Ele olhava para o Pedrinho confuso e o Pedrinho piscava. Ele piscou! Então Jerry foi preso. 2 anos. 2 anos difíceis. Pouco difíceis. Muito difíceis. Que Jerry não gostaria de lembrar. Então, Jerry saiu da prisão, cumpriu sua pena. Então, um médico ligou para Jerry, avisando sobre um terrível acidente que ele ficou de avisar, esperou meses para contar a Jerry que estava preso. E agora que ele saiu, ele podia contar. Os seus pais haviam falecido num acidente 6 meses antes dele sair da prisão. E ele não entendia por que ele estava chorando. Sabe? Não faz sentido porque ele estava chorando. Ele odiava os pais dele. Ele queria que os pais dele morressem. Então por que ele estava chorando? Sabe? Eles nunca entenderam o Jerry, mas o Jerry estava chorando por pessoas que não entendiam ele. Então, confuso, Jerry saiu correndo. E ele saiu correndo para sua casa para tentar afogar as mágoas em qualquer coisa que ele pudesse achar lá. Então, ele chegou em um lugar, no posto, e achou uma ferramenta, luzente, com uma pessoa lá, Pedrinho, cheio de tanque. O Jerry estava: o que você fez? Ele foi correndo até Pedrinho. Foi correndo. E Pedrinho ficava assustado, perguntava: como assim? Quem é você? Você não lembra o que fez comigo? E o Pedrinho apenas respondia: você lembra de quantas baratas você já pisou na vida? Quantas baratas você pisou na vida? Sabe o que eu fiz? Eu matei ele! Foi tão bom para o momento, sabe? Eu havia descarregado minha raiva sobre ele. Mas eu percebi, com as minhas mãos sangrando e com aquela cara que nem dava mais para reconhecer que
minha vida havia acabado. Então, voltei correndo para casa, tomei um banho e agora eu estou aqui. Talvez eu não volte da prisão, talvez eu não aguente o que eu vou falar. Mas mesmo nessa hora eu não penso em Pedrinho, não penso em tudo isso. Só penso que eu queria ter valorizado mais meus pais, sabe? Aqueles 1000 inscritos, 1000 amigos não eram nada. O Pedrinho não era nada. Eles não eram pessoas que realmente se importavam comigo. Se importava comigo eram os meus pais, meus amigos de verdade, que eu maltratei e que eu nunca pude me despedir de forma certa. E agora eu vou morrer sem nem pensar mais neles, sem mãe e pai poder ver eles. Esse é o fim.